Boa tarde, nós vamos apresentar hoje sobre o motor de indução e inversor de frequência para a disciplina de acionamentos elétricos. Eu sou o Jonathan e vou falar sobre o motor de indução. Esses são os nossos tópicos, eu vou começar dando uma breve introdução e uma descrição sobre o motor de indução e, posteriormente, meus colegas falarão sobre os princípios físicos, funcionamento, as equações gerais, o conjugado versus velocidade, sobre o circuito equivalente, classes térmicas e aplicações do motor de indução. Então, dando uma introdução ao tema, no mundo atual, a gente vive cercado de tecnologias e constantes inovações, e por causa disso, fica até difícil da gente imaginar a vida longínqua dos motores elétricos, né? E por causa disso, eu separei um pouco da história de alguns acontecimentos que levaram à criação do primeiro motor elétrico. Foram quase 3 séculos entre os primeiros estudos, as pesquisas e invenções que vou citar aqui, até o surgimento dos primeiros motores elétricos. Então, em 1600, o cientista inglês William Gilbert publicou uma obra descrevendo a força de atração magnética. Foi aí onde tudo começou. 63 anos após isso, a primeira máquina eletrostática foi construída. Em 1799, o italiano Alessandro Volta desenvolveu uma fonte de energia que chamou de coluna de Volta, que podia fornecer corrente elétrica. Isso foi importante para o próximo tópico, que aconteceu no final do século XVIII, onde o Ampère construiu o primeiro eletroímã. Depois disso, também o inglês Faraday, que a gente conhece, descobriu a indução eletromagnética. Em 1832, Dal Negro construiu a primeira máquina de corrente alternada com movimento de vai e vem. Então, em 1838, Hermann van Jacob desenvolveu um motor elétrico que aplicou a uma lancha. E esses foram alguns dos acontecimentos mais importantes até a gente chegar na era Siemens, que em 1856 foi quando Siemens relatou o sucesso obtido na construção de um gerador de corrente magnético. Foi um grande passo na história, né? Porém, esse gerador que ele documentou não podia gerar energia suficiente para alimentar indústrias e equipamentos domésticos que a gente está acostumado hoje. E somente 10 anos depois, em 1866, foi que Siemens construiu um gerador sem ímã permanente e conseguiu provar aí que a tensão necessária para o magnetismo ela podia ser retirada do próprio enrolamento do rotor. E, por curiosidade, o primeiro dínamo de Siemens ele possui uma potência de aproximadamente 30 watts e uma rotação de 1.200 RPM. E isso deu um gancho para, em 1879, a empresa dele, Siemens e Halske, apresentar a primeira locomotiva elétrica com potência de 2 kW. Após isso, entra outro grande nome para a engenharia elétrica, que é o Nikola Tesla, que em 1887 ele inventou um motor de indução CA e conseguiu patentear isso posteriormente. Em 1892 foi projetado o primeiro motor de indução prático, seguido por um rotor de enrolamento de barra rotativo. E chega atualmente, nos dias de hoje, é o tipo de motor mais utilizado e difundido nas mais variadas aplicações em todo o mundo. Isso se dá pela aplicação que ele tem e o princípio de alimentação, através de energia elétrica em corrente alternada, que a gente encontra em todo lugar. Eu peguei uns dados também da empresa de pesquisa energética que, segundo o relatório do Ministério de Minas e Energia, 37,7% do total de energia elétrica produzida no Brasil é consumida pelo setor industrial. E dentro desse setor industrial, a gente sabe que a maior parte deles são por motores, né? São movidos por motores elétricos. E 64% desse valor da energia consumida pelo setor é consumida por motores elétricos. Dando uma breve descrição do motor elétrico, nós vamos falar nesse trabalho sobre o motor AC assíncrono, né? De corrente alternada assíncrona, que é mais conhecido como motor de indução. Nessas máquinas, as correntes são induzidas nos enrolamentos do rotor por meio da combinação da variação no tempo das correntes do estator e do movimento do rotor em relação ao estator.
Elas podem ser monofásicas, bifásicas e trifásicas. E na grande maioria são utilizadas como motor e muito pouco como gerador. Eu separei uma imagem com as partes de um motor elétrico trifásico e ali a gente pode ver as principais partes dele mesmo, o rotor, o eixo, a carcaça, o ventilador e a caixa de ligação. E por fim, vou citar os métodos de acionamento de motores trifásicos, que existem muitos, mas os mais importantes são a partida direta, a chave de partida reversora, partida suave, soft starter, que o outro grupo vai abordar mais adentro, e partida por inversor de frequência, que vamos estudar posteriormente nessa apresentação. E entre outros que existem, como já falei, só que são pouco usados. Meu nome é Wesley e eu vou dar introdução aos princípios físicos que são necessários para o entendimento do funcionamento de máquinas elétricas de indução. Eu vou começar falando sobre campo magnético e tensão induzida. Logo em seguida, o Leonardo vai dar continuidade falando sobre conjugado e potência mecânica. Em 1820, o físico dinamarquês Ørsted divulgou sua descoberta de que uma corrente elétrica circulando por um condutor produz um campo magnético. Essa descoberta foi revolucionária, porque associou a eletricidade ao magnetismo, fenômenos que antes disso eram considerados como não tendo relações. Após conhecer os resultados de Ørsted, o francês Ampère formulou uma lei que permitiu quantificar a indução magnética ou a densidade de campo magnético em função da intensidade de corrente. A regra da mão direita, ou de Ampère, diz que o sentido do campo magnético criado por uma corrente elétrica pode ser determinado da seguinte maneira. Com a palma da mão direita aberta e com os dedos agrupados, com exceção do polegar, que está apontando para o sentido da corrente, simulando um movimento de fechar a mão, é possível obter o sentido das linhas de campo magnético ao redor de um condutor por onde circula uma corrente elétrica. Fazendo circular uma corrente elétrica em um condutor enrolado em um material magnético, é possível imantá-lo, obtendo um ímã artificial, eletroímã ou solenoide. Em uma bobina, a corrente elétrica que circula por suas espiras é denominada de corrente de excitação, e o seu produto pelo número de espiras é denominada força magnetomotriz. De acordo com a lei de Ampère, o fluxo magnético no eletroímã depende do material magnético e das dimensões que é construído além da força magnetomotriz. Assim, pode-se aumentar ou diminuir o fluxo magnético, modificando a força magnetomotriz, ou em última análise, modificando a corrente de excitação. A relação gráfica entre o fluxo e a corrente é denominada por curva de saturação ou curva de magnetização. Experimentos de Faraday. 11 anos após Ørsted e Ampère, o inglês Faraday descobriu como obter eletricidade a partir do magnetismo. Em 1881, Faraday construiu um experimento semelhante ao mostrado na figura indicada, onde se tem um anel de aço, duas bobinas sem contato físico, uma chave para ligar e desligar o circuito, uma bateria e uma bússola. Nesse experimento, observou-se que no momento em que o circuito foi energizado, instantaneamente circulou uma corrente pela bobina, gerando um fluxo magnético no anel de aço. Ao mesmo tempo, percebe-se que a agulha da bússola dá um salto, mudando de posição, como mostra a figura em destaque. Assim, ele conclui que a deflexão da agulha da bússola ocorreu devido à indução de uma tensão elétrica ou uma força eletromotriz que causava o surgimento instantâneo de uma corrente na segunda bobina. Portanto, foi possível perceber que não só uma corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético, como também um campo magnético pode produzir uma corrente elétrica. E esse conceito é fundamental para a compreensão do funcionamento de um motor de indução, uma vez que a corrente elétrica que circula no rotor é proveniente de um campo magnético induzido do estator. Em uma segunda experiência realizada por Faraday, foi inserido e retirado um ímã de dentro de uma bobina que estava com seus terminais conectados a um galvanômetro. Ao se fazer isso, percebeu que o ponteiro do galvanômetro se movia de acordo com a figura destacada. Com os experimentos de Faraday, verificou-se que, sempre que houver uma variação do fluxo magnético em um condutor elétrico, nele será induzida uma força eletromotriz, ou tensão induzida. Se ele estiver em um circuito fechado, ocorrerá a circulação de corrente. Portanto, em linhas gerais, pode-se escrever a lei de Faraday como: a força magnetomotriz induzida em um circuito fechado é determinada pela taxa de variação do fluxo magnético que atravessa o circuito. Lei de Lenz. No último experimento descrito, verificou-se que quando o ímã se aproxima do circuito, o galvanômetro deflete em um sentido, e quando ele se afasta, a deflexão ocorre no sentido contrário. Considerando um ímã se aproximando de uma espira conectada a um galvanômetro, é possível perceber que a corrente elétrica é induzida no sentido de gerar um campo magnético, com o polo norte voltado para o lado em que o polo norte do ímã se aproxima, a fim de repelir o mesmo. Em outro caso, quando o polo norte se afasta da bobina, é induzida uma corrente elétrica que induzirá um campo magnético com o polo sul no lado da bobina em que o polo norte se afasta, a fim de atrair o mesmo. Assim, em 1874, o cientista russo Lenz enunciou a chamada Lei de Lenz, que justifica o fenômeno. Ou seja, o sentido da corrente induzida é tal
que ela origina um campo magnético que se oporá à variação do fluxo magnético que a produziu. No GIF indicado, é possível ver uma aplicação prática da lei de Lenz, onde, ao se aproximar do condutor, o ímã gera um fluxo magnético que vai gerar uma corrente elétrica no condutor, que por sua vez vai gerar um outro campo magnético que vai se opor à movimentação do mesmo, assim retardando a passagem dele pelo condutor. O holandês Lorentz, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1902, verificou que toda carga elétrica imersa num campo e dotada de velocidade, de direção não coincidente com a direção do campo, fica sujeita a uma força de origem eletromagnética. Assim, se um condutor imerso em um campo magnético com densidade magnética B, percorrido por uma corrente elétrica I, com um comprimento da parte imersa no campo L, fica sujeito a uma força F de origem eletromagnética, cujo valor máximo é descrito conforme a equação indicada. Força é igual a densidade de campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento da parte do condutor imersa no campo. O sentido da força pode ser obtido através da regra da mão esquerda, onde o dedo indicador vai representar o campo, o dedo médio representa a corrente e o polegar representa o sentido da força. Também é possível obter a força através da mão direita, onde os dedos juntos indicam o sentido do campo, o polegar indica o sentido da corrente e a palma da mão indica o sentido da força. Boa tarde, gente. Vou estar falando agora da parte física mecânica do motor de indução, certo? Começando com o conceito de trabalho. Então, o que é trabalho? Sempre que a gente tem um corpo, aplica uma força nesse corpo e acontece um deslocamento, no mesmo sentido dessa força, a gente vai ter trabalho. Como que eu acho o valor desse trabalho? É só você multiplicar o valor da força vezes o deslocamento. Né? O conceito de torque. O que é torque? É o esforço que a gente faz para movimentar alguma coisa em círculo, como, por exemplo, apertar uma porca. Né? Como que eu acho o valor desse torque? É só você multiplicar o valor da força vezes o braço. Né? Então, quanto maior for o meu braço, menor vai ser minha força. E quanto menor for o meu braço, maior vai ser minha força. Igual no exemplo aqui do lado. Se eu aplico uma força no ponto A, essa força vai ter que ser o dobro da força do ponto B. Por quê? Porque o meu braço do ponto A é metade do braço do ponto B. Tá? Observe que o trabalho se mantém o mesmo, independente se eu aplicar força no ponto A ou no ponto B. Por quê? A minha força vai diminuir quando eu passo do ponto A para o ponto B. Só que o meu deslocamento, no sentido de trabalho, ele vai aumentar, certo? Na mesma proporção que minha força diminuiu. Então, meu trabalho se mantém constante, só que a minha força é reduzida. Bom, conjugado eletromagnético. Né? Quando eu tenho uma espira, coloco ela dentro de um campo e coloco uma corrente circulando nela, eu vou ter um conjugado eletromagnético, certo? Como que eu acho o valor desse conjugado? Bom, conjugado também é chamado de momento, certo? Então, para me achar esse valor, eu tenho que multiplicar o valor do campo, B, certo? Vezes a corrente que está dentro da espira, vezes L, vezes D. Bom, L vezes D é igual ao valor da área. Então, o momento é B vezes A vezes I, certo? Como o Wesley falou, B vezes I vezes L é o valor da força, certo? Que é essas duas forças em verde, que está aqui na minha figura do lado, né? Então, sabendo também que o valor do campo é o fluxo sobre a área, a gente chega no seguinte: o nosso momento, o nosso conjugado eletromagnético, ele vai depender do fluxo e da corrente que está passando dentro da espira. Bom, potência mecânica. O que é potência? É a rapidez com que a energia é aplicada ou consumida em alguma coisa, certo? Potência no geral, é isso, né? Então, quando a gente está falando de um movimento circular, o tempo para que aconteça uma volta completa é chamado de período, né? Então a gente vai substituir aquele tempo ali da potência pelo período, né? Então, falando de energia. Energia é a mesma coisa que o trabalho, certo? Então, como a gente viu ali, o que é o valor de trabalho? É a força vezes o deslocamento, certo? Só que como a gente está falando de movimento circular, nosso deslocamento é 2π vezes o raio, certo? Então, substituindo na equação de cima, a gente tem que a energia é a força vezes 2π vezes o raio. Bom, concluindo então, fazendo as substituições, a gente encontra que a potência vai ser a força vezes o raio vezes 2π vezes a frequência. A frequência é por conta de 1 sobre o período, né? Sabendo que o meu conjugado é a força vezes o raio, e minha velocidade angular é 2π vezes a frequência, a gente chega que a potência é o conjugado vezes a minha velocidade angular, certo? A gente consegue também encontrar a potência
dessa forma. Bom, agora eu vou explicar um pouco do funcionamento. A gente vai colocar um vídeo que vai explicar detalhadamente as ideias das leis físicas que a gente explicou agora, sendo aplicada dentro do motor de indução. Os motores de indução são as máquinas elétricas mais comumente usadas. Eles são mais baratos, resistentes e fáceis de manter comparado às suas alternativas. Neste vídeo, nós iremos aprender o funcionamento de um motor trifásico com gaiola de esquilo. Ele tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é a parte estacionária e o rotor é a parte rotativa. O estator é feito através de lâminas de aço finas com ranhuras com alta permeabilidade dentro de uma carcaça de aço ou ferro fundido. O enrolamento é colocado em ranhuras no estator. Quando uma corrente alternada trifásica passa através dele, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo. Para melhor entender este fenômeno, considere um enrolamento trifásico simplificado com apenas 3 bobinas. Um fio, sendo atravessado por esta corrente, produz um campo magnético em volta dele. Agora, para este arranjo especial, um campo magnético é produzido por uma corrente trifásica, como é mostrado. No instante particular, com a variação da corrente, o campo magnético toma uma diferente orientação. A partir dessas 3 posições, fica claro que é como um campo magnético de força uniforme rodando. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você está colocando um condutor fechado dentro dele. Uma vez que o campo magnético é flutuante, uma força eletromotriz irá ser introduzida no circuito de acordo com a lei de Faraday. A FM irá produzir uma corrente através do condutor fechado. Então, acontece que a corrente está circulando no condutor fechado dentro do campo magnético. Isto produzirá a força magnética no condutor fechado, de acordo com a lei de Lorentz. Então, o condutor fechado irá começar a rotacionar. Um fenômeno semelhante acontece dentro de um motor de indução. Em vez de um simples condutor fechado, algo muito semelhante a uma gaiola é usado. Uma corrente trifásica alternada passando através do enrolamento do estator produz um campo magnético rotacional. Então, como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola, cujo está em curto com os anéis, e esta irá começar a girar. Este é o motivo que este motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor por indução magnética ao invés de uma conexão elétrica direta. Para melhorar a indução eletromagnética, lâminas de ferro isoladas, que são pequenas fatias de ferro, certificam que a corrente de Foucault será mínima. Esta é outra grande vantagem do motor de indução trifásico. Ele mesmo se dá a partida. Você pode perceber que o campo magnético e o rotor estão girando. Mas em que velocidade o rotor gira? Para obter essa resposta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma velocidade do campo magnético. Uma vez que ambos giram à mesma velocidade, os condutores vão sempre experimentar um campo magnético constante. Assim, a FM e nem a corrente serão induzidas, significando zero de força nas barras do motor, de modo que o rotor vai gradualmente desacelerar. Assim que o rotor desacelera, ele vai sentir um campo magnético variante. Assim, a corrente será induzida e a força irá aumentar novamente e o rotor irá acelerar. Resumindo, o motor nunca poderá acelerar até a velocidade do campo magnético. Ele gira numa velocidade específica, cuja é minimamente menor que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e a velocidade do rotor é conhecida como escorregamento. Forças rotativas mecânicas são transferidas por meio do eixo. Em suma, em um motor de indução, a energia elétrica é introduzida pelo estator e tirada do motor. A rotação mecânica é recebida do motor. A perda de energia durante a operação do motor é dissipada em forma de calor. Então, um ventilador na outra extremidade ajuda a resfriar o motor. Bom, muito obrigado e até mais.
Bom, aqui quem está falando é o Henrique, né? Vou falar um pouquinho sobre as equações gerais do motor de indução. E vou começar pela fórmula aqui do escorregamento, né? E de princípio a gente tem que entender que a velocidade do campo girante, ou a velocidade síncrona do motor, nem sempre possui a mesma velocidade que no rotor, né? Então, a gente, partindo desse princípio, a gente consegue entender a nossa fórmula aqui de escorregamento. Mas o que é o escorregamento, né? O fenômeno que a gente define como escorregamento nada mais é que a perda de velocidade que temos no rotor de um motor, ou seja, a diferença entre a velocidade do campo girante magnético do motor e a velocidade medida no eixo do motor, né? Então aqui, como a gente pode ver na fórmula, é a diferença entre a velocidade síncrona, né, pela velocidade no rotor sobre a velocidade síncrona, né, dada em RPM. E esse resultado é o que a gente chama de escorregamento, que geralmente é dado em porcentagem, mas também pode ser um valor adimensional, né, um índice. Geralmente é um valor pequeno. Também uma observação importante, né, interessante de falar, é que o motor ligado a vazio, ou seja, quando um motor que não possui carga ligada a ele, possui rotação do motor igual à velocidade síncrona. Então ele possui um fator de escorregamento igual a zero. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa fórmula aqui, né, que é a velocidade do rotor. Que basicamente é só isolar o N, né, que é a nossa própria velocidade do motor. E dessa forma a gente consegue chegar nessa equação aí. E essa do Wm ao lado é se quisermos obter o valor em radiano por segundo, né? Então são equivalentes, um em RPM e outro em radiano por segundo. Então ali o nosso Ws ele é a velocidade síncrona, dado em radiano por segundo, e o nosso Wm é a velocidade angular do rotor, dado em radiano por segundo também. E o que é a velocidade do rotor, né? A gente tem que saber que ela sempre é menor que a velocidade do campo magnético, devido a vários fatores, entre eles podemos citar o pequeno atrito que é gerado entre os enrolamentos e o eixo do motor, e principalmente também as cargas ligadas ao motor, e entre outras perdas, né? Então essa é basicamente a nossa velocidade do motor, que é a simplificação da fórmula de escorregamento. Bom, agora por último vou falar sobre a frequência de escorregamento, né? Que ocorre devido a tensões de frequência induzidas pelo movimento relativo entre o fluxo do estator e do rotor, que é o nosso próprio FR aí. O nosso S é o nosso índice, né, que foi calculado anteriormente, e o nosso FE é a frequência do estator. E aí a gente tem essa fórmula aí da frequência de escorregamento. E as frequências aí dadas em Hz. E aqui agora eu vou falar sobre conjugado versus velocidade. E aqui a gente tem o primeiro gráfico, né? Para cada motor tem a sua particularidade. E esse aqui é um gráfico do conjugado pela velocidade, né? O que é o conjugado, né? A gente tem que conjugado é o torque, né? Que é a força que o motor faz, né? E cada gráfico a gente pode observar que tem uma particularidade. Por exemplo, aqui nós temos o conjugado máximo. A partir disso, a partir desse ponto, o conjugado tende a zero, até que chega na velocidade máxima, né? Então, conjugado zero zera na velocidade máxima de rotação do motor. Aí a gente também tem o conjugado mínimo, e a gente também tem o escorregamento, né? Dá para analisar por gráfico, né? Através da velocidade síncrona, né? E da velocidade de rotação, a velocidade de rotor. Bom, aqui a gente também tem um gráfico de conjugado pela velocidade, dividido em categorias, né? Categoria B, H e M. E aí cada motor pode se encaixar em uma dada categoria. Uma aqui decrescente, né? Uma com conjugado mínimo, outra com conjugado máximo. Um com conjugado aqui também mínimo, outro com conjugado máximo. Essa aqui já é decrescente, direto. Todas tendem a zero, né? Na velocidade máxima de rotação, velocidade síncrona.
do motor. O que é a categoria N? Ou o conjugado de partida normal, ou corrente de partida normal. É o baixo escorregamento que constitui a maioria dos motores encontrados no mercado e prestam-se ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes e ventiladores. Então, essas são algumas aplicações da categoria N. A categoria H, né, já é o conjugado de partida alta. O N é o conjugado de partida normal, como tinha dito, que é uma corrente de partida normal também, com baixo escorregamento. E algumas aplicações que são usadas para cargas que exigem maior conjugado de partida, como peneiras, transportadoras, e carregadores, cargas de alta inércia, britadores. São equipamentos que exigem um conjugado de partida maior. Por isso, conjugado de partida maior que o conjugado de partida N. E a categoria D, que é o conjugado de partida alto, com corrente de partida normal também, só que diferente dos outros dois, da categoria H e a categoria N, ele possui um alto escorregamento. É usado em prensas excêntricas, em algumas máquinas, onde a carga apresenta picos periódicos. E é usado também em elevadores. Então, esses são os três tipos e algumas aplicações das categorias, né, de motores de indução. Bom, basicamente é isso. Bom, galera, então dando continuidade à apresentação, a gente tem a parte de circuito equivalente, né, do motor de indução. A parte de circuito equivalente do motor de indução, ela é dividida em duas partes principais. A primeira é o circuito equivalente do estator, né, que ele está representado aqui na figura, essa primeira parte, e o circuito equivalente do rotor, que é essa segunda parte. Então, o circuito equivalente do motor de indução nada mais é que a junção dessas duas partes, né? Sendo que as duas partes são as partes principais de um motor de indução, o estator e o rotor. Na parte do estator, se a gente pegar matematicamente falando aqui, a gente vai ver que nada mais é que uma análise desse circuito, e aí a gente encontra os valores calculados, e os valores medidos eles vão diferir pouca coisa dos calculados. Então vamos colocar aí. Aqui na primeira parte da equação a gente tem que esse V1 ele representa a tensão de fase do terminal do estator. E ele nada mais é do que a somatória de todas as componentes presentes nessa primeira parte do circuito. Então aqui a gente tem o E2, que representa a força contra eletromotriz, que é gerada, né, pelo fluxo do entreferro, somado com a corrente do estator, que multiplica as componentes, a resistência efetiva do estator, somado com a reatância de dispersão do estator. Tá? Então isso a gente vai ter aqui, essa primeira parte. Tá? Então vale a pena também dizer que todos os valores vão depender da condição que estiver o estator. Tá? Então todos os valores que a gente encontrar aqui, a gente vai depender das condições do estator. Tá? Então outro ponto importante é que a corrente do estator ela é dividida em duas partes. Então a gente tem aqui a corrente de magnetização e a corrente que vem aqui para o rotor, que é a corrente padrão do circuito, tá? A corrente de carga, na verdade, tá? Corrente de carga. A corrente de magnetização, por sua vez, ela vai ser dividida em duas partes também, que aqui a gente vai ter então uma corrente do núcleo, né? E aqui a gente vai ter uma corrente de magnetização, tá? Então aqui a gente tem a corrente do núcleo, corrente de magnetização, e aqui essa corrente aqui que ela também é descrita como uma corrente de magnetização ou excitação. Tá? A segunda parte é a parte do rotor, que ela é composta por essas duas componentes, que é a reatância, né? Dispersão do rotor referido, e a resistência do rotor referido. Tá? A análise desse circuito aqui, dessa parte do circuito, ela está representada aqui. Então, só indo
bem rapidamente na parte matemática, ela é representada por uma impedância, tá? E essa impedância ela equivale a essa parte do circuito, que nada mais é que o rotor, né? Esse 2S representa o rotor. Então aqui a gente tem uma força ponto eletromotriz, certo? Dividida pela corrente, tá? Então aqui a gente tem as componentes, aqui é a somatória tanto da resistência como da reatância. Esse S ele representa o escorregamento que tem na parte do rotor, né? Ele está multiplicando a reatância. Dois pontos importantes aqui é que os fenômenos elétricos do rotor ele tem a frequência do estator, tá? Então a frequência do estator ela está relacionada diretamente a todo o fenômeno elétrico que ocorre no rotor. O enrolamento do rotor ele vê as ondas de força magnetomotriz e fluxo deslocando em velocidade síncrona, tá? Então esses são dois pontos importantes. Visto então o circuito equivalente de uma máquina de indução, do motor de indução, então aqui a gente tem dois pontos importantes que são os ensaios, tá? Então primeiramente a gente tem um ensaio a vazio, né? Ou também conhecido como ensaio em circuito aberto. Ele nada mais é que um ensaio realizado sem carga no motor, né? Então ele vai fornecer informações relacionadas à corrente de excitação e às perdas a vazio. Então é quando o motor não tem nenhuma carga. A leitura realizada na tensão nominal ela só é feita após os mancais serem lubrificados apropriadamente. Então depois de um tempo que o motor está funcionando. Aqui a gente tem a parte de potência do rotor e tudo mais. Então aqui é o cálculo simples, né? Então aqui a gente tem as perdas, né? Vazio menos essa equação que representa a potência de entrada, vazio, tá? Outro ponto importante é que em condições a vazio a corrente do estator é relativamente baixa, né? Por não ter carga, né? Por não ter nenhuma componente que impeça a rotação. Então, como primeira aproximação, a gente despreza a queda de tensão na resistência do estator e a reatância de dispersão. Como consequência disso, a tensão sobre a resistência de perda do núcleo será igual à tensão de fase a vazio, tá? E aí, por fim, a gente tem um ensaio de rotor bloqueado, né? Que também é conhecido como ensaio de rotor travado, em alguns casos. Então, se a gente pegar lá um curto-circuito de um transformador, ele vai fornecer para a gente as informações sobre as impedâncias de dispersão, tá? Então, um ensaio de rotor bloqueado nada mais é que encontrar as impedâncias de dispersão do circuito. E ele está representado aqui por esse circuito equivalente, tá? Aqui a gente tem a tensão de fase, aqui a gente tem a corrente de linha e as componentes desse circuito. Então aqui a gente tem cada equação que calcula cada componente desse circuito. Se eu for aprofundar em cada parte aqui vai levar muito tempo, então não é o enfoque agora. Só uma observação importante aqui para finalizar é que em alguns casos também mede o conjugado do rotor bloqueado, tá? Então em alguns casos o ensaio de rotor bloqueado ele vai servir para a gente medir o conjugado dele, tá? É isso, pessoal. Boa tarde a todos, eu sou Felipe Ratanaco e vou falar um pouquinho sobre classes térmicas de motores. A sobrecarga de qualquer motor, ela leva a uma elevação de temperatura do mesmo, né? E essa elevação de temperatura pode danificar o isolamento dos condutores da bobina, né? E por esse motivo que os motores eles são fabricados, né? Eles são construídos com materiais de isolação, que podem ser classificados termicamente, né? Essa classificação térmica desses materiais, ela é dada por classes, né? E essas classes são as seguintes: classe A 105 graus Celsius, classe E a 120 graus Celsius, classe B a 130 graus Celsius, a classe F em 155 graus Celsius e a classe H a 180 graus Celsius. A gente pode notar aí que a classe B e a F elas estão destacadas nesse quadro porque elas são as mais utilizadas em motores normalmente, tá?
Em relação às aplicações dos motores de indução, existe uma infinidade de aplicações e usos, né, para esse tipo de motores, né? Eles estão presentes em diversos aparelhos, brinquedos, máquinas e equipamentos. As suas principais aplicações são em bombas de fluido, tanto gasosos quanto líquidos, em eletrodomésticos de uso diário, como micro-ondas, geladeira, batedeira, em equipamentos industriais mais pesados, como esteiras, tornos, fresas, e em construções civis, como betoneiras, furadeiras, marteletes, e em equipamentos de lazer, como ar-condicionado, escada rolante, portas automáticas. Enfim, a gente consegue notar aí que eles são usados em diversas áreas, né, e em diversos portes de equipamentos, tanto equipamentos pequenos de uso cotidiano, como a batedeira que a gente tem em casa, liquidificador, como equipamentos pesados, né, equipamentos industriais. Então, a sua gama de uso ela é bem vasta. Para cada tipo de aplicação, a gente não tem um motor único. A gente precisa fazer uma seleção desses motores, né, e porque essas aplicações elas consistem em um problema de engenharia. A gente busca resolver esse problema, né, e por isso são levadas considerações econômicas, né, como um fator determinante para a gente conseguir dimensionar o motor que a gente quer usar em determinada aplicação. Então, não existe uma solução única, né, e uma aplicação única de motor de indução. Precisa realizar um cálculo, um estudo, para a gente conseguir saber e determinar cada motor para cada aplicação. Aqui a gente vai falar um pouco da introdução e das aplicações atuais desse sistema com o inversor. Vantagens e desvantagens, né, por ser um sistema atual, ser um sistema de alta tecnologia. A atuação e controle, a gente vai dar alguns exemplos também. E tem um pouco do driver de controle interno dele, onde envolve toda a eletrônica de potência, envolve todos os semicondutores e transistores para o seu funcionamento. Na introdução a gente vai falar nada mais sobre o trabalho que esse aparelho exerce. Hoje nós temos alimentação trifásica e bifásica nas nossas indústrias, e esse aparelho ele funciona em qualquer uma das duas. Como que ele necessariamente vai atuar nas indústrias? Antes do acionamento de uma máquina, a gente tem alimentação em corrente alternada, onde esse processo ele vai pegar essa alimentação e retificar em corrente contínua. Só que nessa corrente contínua, para devolver de volta ao motor, ele vai fazer um chaveamento e uma modulação de saída, novamente alternada. Porém, essa modulação, o operador tem a praticidade de controlar a velocidade e tanto o tempo de partida, a suavidade que ele vai querer o funcionamento dessa máquina. A principal capacidade dele é essa variação de frequência e tensão fornecida ao motor. Nada mais do que a velocidade e potência fornecida também para o motor. E lembrando que o surgimento foi na década de 90 com o avanço da eletrônica de potência, né? E o que exerceu uma revolução muito grande nos processos industriais e tanto em geração de energia. Por quê? Hoje temos energia solar crescendo altamente com o passar do tempo e eles também exercem com um inversor de frequência. Porém, o inversor deles não tem essa alimentação alternada. Eles recebem diretamente a corrente contínua, modulando para a saída, fornecendo para a rede essa corrente modulada alternada. Como eu disse, é uma revolução muito grande para a indústria, porque alguns processos, eles inicialmente precisavam de uma parada um pouco mais lenta dos seus motores. Tanto algumas centrífugas, alguns moedores de partículas químicas, eles elevam muita frequência. E para essa parada acontecer de uma forma mais segura para todo o processo, eles precisavam de uma parada mais lenta e gradativa. O que acontece? Esse inversor veio exatamente para, inicialmente, esses processos. E assim o operador pode iniciar a parada até a velocidade que ele deseja, enquanto tiver uma segurança maior, para ele poder realmente fazer o desligamento dessa máquina. Hoje é possível, devido a ela, controlar melhor a frequência do motor. Lembrando que hoje a gente tem motores aí sendo fabricados que funcionam a frequências muito elevadas, né? Até 5, 6 vezes maior do que a nominal, às vezes até 400 Hz, devido a todo esse processo contínuo que foi crescendo com o tempo. E, como eu disse,
nada mais é do que a velocidade corrente, e trabalhando melhor com a potência, a gente pode ter uma melhor consumo de energia nas indústrias. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações, as vantagens e as desvantagens. Bem, eu coloquei alguns exemplos aqui de aplicações. Coloquei 3 exemplos para especificar melhor o que o inversor de frequência faz em cada uma delas, e depois eu vou colocar um slide só com um resto de aplicações que eu achei. Bem, eu vou começar com as bombas. As bombas, o inversor de frequência, ele vai ser muito operante nelas, né? Ele vai dar uma otimização muito boa para as bombas. No caso aqui eu coloquei as vantagens que ele influencia nelas, né? Que seria a economia de 70% de energia elétrica, né? Mantendo a vazão do sistema, economia de água, evitando perdas, a uniformidade e controle preciso da vazão do sistema, e a redução de custos, né, com operação e a manutenção de válvulas de controle. Isso aqui da bomba. Agora eu vou falar sobre os painéis solares. Os painéis solares também utilizam o inversor de frequência com outras funções. Eles utilizam os inversores, que eles falam inversor solar, né, que nem o Daniel tinha comentado anteriormente. E o que ele faz? O inversor solar, ele vai transformar a corrente contínua do painel, a corrente que o painel gera, em corrente alternada, e vai sincronizar com a rede de uma forma mais otimizada, né? Vou falar dos motores, né? Que é o que mais tem na indústria hoje em dia, né? O que é mais utilizado, os inversores de frequência. No caso dos motores, ele tem várias aplicações. Eu coloquei umas três principais aqui, mas ele tem muitas mais, né? Ele pode fazer o controle da velocidade do motor, né? Sem grandes perdas de torque. Pode fazer a aceleração suave, né, através de programação que você faz no inversor. E ele faz a frenagem direta do motor também, né, sem necessidade de freios mecânicos. Aí, o próximo slide eu coloquei outras aplicações, né, tem inúmeras aplicações. Aqui são só algumas. E agora eu vou falar um pouco das vantagens. Vamos começar pelas vantagens, então. De acordo com a Eletrobras, a indústria hoje ela representa mais ou menos 47%, né, do consumo de energia nacional. E de acordo com a ANEEL, 55% disso se deve à alimentação de motores. E então a gente vê que a importância, né, de a gente reduzir ao máximo a potência consumida, né? Aqui eu coloquei algumas vantagens, né? Seria a redução de gasto de energia, boa eficiência, automatização e flexibilização dos processos fabris, maior controle da frequência, comunicação avançada e aquisição de dados, excelente para regulação de pressão e vazão, eliminação de elementos de partida pesada, né, que nem eu tinha falado antes, e o controle de velocidade também. Ele vai proporcionar maior vida útil ao motor, vai dar segurança ao motor e ao operador, né, caso tenha uma sobrecarga, e ele automaticamente vai desligar tudo. E ele vai substituir os variadores mecânicos e eletromagnéticos. Aqui são algumas vantagens, tem outras, eu coloquei só algumas aqui. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens. O inversor, ele possui poucas desvantagens, né? Mas a principal delas ele vai gerar harmônicas na rede, né? O que são as harmônicas, né? A corrente harmônica é uma corrente elétrica, né? Que ela tem uma frequência que ela vai ser múltipla da frequência original da rede, que no nosso caso aqui é 60 Hz, né, a frequência fundamental, e ela vai surgir nas instalações elétricas, né, na rede elétrica, devido à presença de cargas não lineares, né. O que vai ocasionar? Vai perder a qualidade de energia, vai ter uma perda de rendimento dos conjuntos elétricos e vai ter uma interferência eletromagnética. Outras desvantagens, né, que eu coloquei aqui é o custo. Só que o custo ele é alto no início, só que em curto ou médio prazo, dependendo da aplicação que você vai utilizar, ele já se paga. E a grande quantidade de componentes sofisticados, né? E ele vai ter muito equipamentos sofisticados e vai precisar de um técnico ou engenheiro especializado para fazer a manutenção deles, né? Essa aí seria uma outra desvantagem. Mas a principal mesmo é as harmônicas.
Bem, vou começar minha parte aqui da apresentação, né? Como o Daniel fez a parte introdutória, né, e o Juliano fez a parte das vantagens, desvantagens, as principais aplicações, eu vou falar basicamente por cima o que basicamente o inversor de frequência faz. O inversor de frequência, ele recebe um sinal de tensão alternada, né? Para o motor, se fosse aplicado diretamente nele, ele trabalharia numa velocidade constante, né? Numa velocidade de frequência constante, num torque constante, né? Ele faz o chaveamento dessa tensão, né? Dessa tensão alternada, né? Ele transforma em contínuo para depois transformar ele transforma em contínuo para depois passar para alternada chaveada, né? De forma chaveada, e gosto de um sinal que ele é igual, quando a gente faz a somatória desse chaveamento, né, a gente consegue obter um sinal alternado de corrente na saída. Só que, se a gente alterar a variação desses pulsos, a gente consegue alterar também a frequência e até mesmo o nível de tensão da saída do nosso inversor de frequência. Como a gente consegue observar, a gente tem 3 blocos principais na parte interna do nosso inversor de frequência. A gente tem o nosso circuito conversor, né? O circuito conversor, ele vai ser responsável pela transformação da corrente alternada, que vem da nossa rede, né? E transforma essa corrente em corrente contínua, corrente DC, certo? Outro bloco fundamental é os capacitores de suavização. Eles vão ser responsáveis por fazer uma retificação melhor desse conversor aqui. Então, o conversor ele já vai transformar essa corrente alternada numa corrente contínua pulsante e o nosso capacitor vai ajudar a estabilizar mais, diminuindo essa oscilação. A partir do momento que essa onda está contínua, são utilizados transistores de alta frequência, e esses transistores de alta frequência, controlados por um circuito interno, controlado por uma placa dentro do nosso inversor de frequência, recebendo um comando de PWM, conseguem fazer o controle desse chaveamento, certo? Então, a gente consegue fazer tanto isso em cima do inversor de frequência, de forma local, mandando um setup para ele de frequência que a gente quer que o motor trabalhe, quanto a gente pode enviar um comando via CLP. Então, a gente consegue fazer comandos industriais do CLP, tanto internamente quanto externamente, do local que está sendo instalado o inversor de frequência. Aqui no próximo slide, a gente tem um circuito básico, como eu falei para vocês. A gente consegue ver mais internamente para as 3 fases, né? O bloco que a gente consegue transformar essa corrente alternada em uma corrente contínua, utilizando diodos semicondutores, né? A gente tem aqui nossa parte dos capacitores para fazer essa retificação do nosso barramento CC, né? Que é essa parte contínua que a gente utiliza nas 3 fases. E aqui a gente tem aquela parte do circuito onde estão os transistores de chaveamento de alta frequência, né? Então, aqui a gente tem os nossos comandos que vêm de fora e aqui a parte de controle de PWM para fazer esse chaveamento. Então, a gente entra com um trifásico alternado e ele gospe como resultado, né, uma saída chaveada, né? Vários pulsos que, se a gente fosse fazer uma somatória desses sinais, nos dariam uma corrente alternada com vários tipos de frequência diferentes, dependendo dos pulsos que a gente chaveia nesse circuito, né? Os transistores, né? Alguns tipos de transistores que são utilizados para esse tipo de chaveamento em alta frequência, né? Podem ser o GTO, o IEGT, o SCR e o IGBT, né? O IGBT ele é o mais utilizado para esse tipo de aplicação, certo? Bom, agora que vocês já sabem o que é o inversor e como que funciona o controle dele, eu vou explicar um pouco da parte de potência do inversor de frequência. Então vamos lá, o Oleto já explicou bem, né, essa parte aqui, ele se divide em 3 principais grupos, tem o circuito retificador, o banco de capacitor e o IGBT. Aqui na parte do conversor alternado para contínuo, a gente tem aqui o circuito retificador, né? Nada mais é do que diodos, né? Que aqui a gente tem nessa parte de cima aqui os diodos que vão permitir a passagem das ondas positivas da alimentação da rede, né? E aqui os diodos que vão permitir a passagem das ondas negativas da rede. Assim a gente vai formar aqui
um barramento positivo, um barramento negativo, que é o barramento que a gente chama aí de barramento de link DC do inversor. E aí, passando por esse circuito conversor, a gente tem essa forma de sinal aqui, né, uma tensão contínua, porém não é estável, não é constante. A gente tem os picos aqui das ondas e a gente precisa passar essa tensão pelo circuito do banco de capacitor. Então, a tensão vai entrar aqui no circuito do banco de capacitor e o banco de capacitor vai tornar ela constante, né? A gente sabe que sempre tem um ripple aqui, né? Mas a gente considera como uma tensão constante. Lembrando que no inversor de frequência, a gente tem aqui esse circuitozinho aqui, que aqui é um resistor de pré-carga. Então, toda vez que a gente vai energizar o inversor, né, a tensão ela passa por esse resistor de pré-carga, começa a carregar os capacitores, depois de um tempo esse contato chaveia e faz um bypass aqui para poder mandar a tensão do barramento direto no capacitor. Isso aí é uma proteção aí para não ocorrer uma falta e uma falha no banco de capacitores. Então, depois que passou pelo banco de capacitor, a gente tem essa tensão constante, que vai para o circuito IGBT, e ele é o responsável por fazer o chaveamento aí, através do controle, que o Oleto explicou melhor aí. A gente tem esses transistores na parte de cima. Cada fase, pode perceber que cada fase que vai para o motor, a gente tem 2 transistores. Um transistor que vai permitir a passagem da tensão positiva e outro transistor que vai permitir a passagem da tensão negativa, né? Pico negativo. E aí, fazendo o chaveamento, a gente consegue alternar essa senoide aqui, ó, alternar essa tensão, formando aí uma senoide de corrente, né? A tensão é alternada, porém são pulsos, mas a gente forma aí uma senoide de corrente para poder variar a velocidade do motor. A gente tem aqui uma simulaçãozinha, de como que funciona mais ou menos. Então, o pulso PWM na tensão é esse verde aqui, né? Quanto mais pulso a gente tem, mais prolongado a gente tem os pulsos, maior a amplitude da corrente, quanto menor a amplitude da corrente. Lembrando que no motor vai sempre chegar a tensão do barramento. Tá vendo? Os picos do pulso do chaveamento é sempre a tensão do barramento, sempre aqueles a tensão da linha que está alimentando o inversor vezes a raiz de 2, aproximadamente. Então, não é qualquer motor que a gente pode colocar o inversor de frequência. Tem que ser um motor que tenha a classe térmica, que foi falado pelo pessoal aí de motores, tem que ter a classe térmica acima da classe F para poder suportar. E aqui é um gráfico falando de conjugado pela frequência, né? Que também não é todo acionamento que a gente pode utilizar o inversor, porque o motor, o conjugado dele máximo, está sempre entre 50% e 100% da rotação do motor, da frequência que chega no motor. Se a gente baixar muito a rotação ou aumentar a mais do limite do motor, ele perde torque e aí não consegue rodar a carga. Então, tem as aplicações certas aí para poder utilizar o inversor de frequência. Aqui é o circuito interno do inversor, a gente tem a placa de controle e aqui é a parte de potência do inversor. E a seguir aí vai ter um vídeo explicando aí mais ou menos, mostrando o funcionamento do inversor na prática. Vamos mostrar agora na prática como funciona o inversor de frequência. A gente tem aqui um motor de área classificada, o motor EX, ele é de 3.600 RPM, 1.5 CV, e um inversor da VEG, da modelo CFW9. A gente tem aqui um botão liga, um botão desliga, um potenciômetro para regular a velocidade que a gente quer no motor. Como a gente viu nos slides anteriores aí, ao energizar o inversor, a tensão depois de retificada vai passar por um resistor de pré-carga dentro do inversor e depois é feito um jumper, né, um bypass, para poder manter o circuito do capacitor interno do banco de capacitor energizado.
Então eu vou energizar aqui para a gente começar a ver na prática como funciona. Bom, o inversor está energizado. Agora eu vou colocar aqui no parâmetro para a gente observar a referência de velocidade que eu quero no motor, né? Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, essa aqui é a tensão do link de corrente contínua do motor, do barramento de corrente contínua. Está 565 volts. Essa tensão aqui a gente está trabalhando com 380 volts. Então se a gente pegar 380 e multiplicar por raiz de 2, a tensão vai dar próxima desse valor aí, considerando que a gente tem outros componentes no circuito interno do inversor que alteram essa tensão aí do barramento. Mas é aproximadamente a raiz de 2 da tensão de linha, da tensão de entrada. Então aqui a gente tem nesse parâmetro 18 aqui do inversor, o valor de referência que eu tenho aqui, que eu quero que o motor roda. Observe que aqui, ó, quando eu alterar o potenciômetro, aquele valor de referência, ó, também altera. Estou reduzindo o potenciômetro, o valor está reduzindo 5%. Se eu quiser aumentar, eu aumento aqui no potenciômetro. Beleza? Eu vou deixar aqui no mínimo 5% e vamos começar o teste. Colocar aqui para a gente observar a velocidade do motor, parâmetro 2. Tá. E eu vou ligar aqui, né? Eu vou ligar o motor, ele vai começar a rodar porque ele está com 5%. Motor rodando aí em 5%. A gente observa aqui lá no inversor, né? Esse motor está a 180 RPM. E agora eu vou aumentar aqui, ó, a velocidade do potenciômetro. O motor aumenta essa velocidade e lá no inversor também mostra que está aumentando a velocidade do motor. Eu vou colocar em 100%, ele vai chegar lá às 3.600 RPM. Beleza? Se eu quiser parar, eu posso parar o motor a qualquer momento, qualquer velocidade. Eu aperto o botão Start aqui. O motor fez a rampa de desaceleração. Lembrando que eu parametrizei para acelerar em 6 segundos e desacelerar em 6 segundos. Então, mostrando de novo aqui, vou ligar o motor. Já está com 3.600 RPM, está em 100%. Vou reduzir a velocidade, eu reduzo. E ele vai manter a velocidade que eu quiser, entendeu? Essa aí é a função principal do inversor de frequência, é poder trabalhar com o motor na velocidade que você quer. A gente tem algumas maneiras de controlar a velocidade do motor. Pode ser controlada com um sinal analógico vindo de um CLP, pode ser controlada com um potenciômetro igual está aqui. A gente consegue controlar na própria HM do inversor de frequência, consegue controlar através de multispeed, que é uma função que o inversor da VEG tem, que é através de chaveamentos digitais. E o mais utilizado na indústria é o sinal analógico do CLP. E aqui, para ter um exemplo prático, ficou mais fácil utilizar um potenciômetro.